Então vamos lá. Eu vou até aqui falar rapidamente sobre aquelas esferas da Cabala para que vocês entendam como dimensões. Então, eu vou de baixo para cima, tá? O Malhut, né, ou chamado reino, tá? Ele representa a manifestação de seres neste mundo físico. É conhecido como algo de realeza, tá? E concretização de potencialidades divinas. Ou seja, os seres, eles descem para esta região onde há uma materialização. É nessa parte onde os seres celestiais eles se reproduzem. É por isso que Jesus ele disse o seguinte: os anjos não se casam nem se dão em casamento nos céus. Vocês serão como os anjos que não se casam nem se dão em casamento nos céus. Mas e na terra? A terra é a região espiritual que faz parte desse conjunto, tá? Que é chamado de Malkut, é onde o ser celestial ele tem autorização para ter a reprodução. Mas Samuel, e aqueles anjos que eles tiveram relação com as mulheres? Satanás ele teve com Eva, né? Aqui no canal eu trato sobre todas essas questões. Por que foi pecado? Olha, porque estamos falando de seres angelicais que têm que estar com seres angelicais, né? Na sua hierarquia, na permissão de Deus dentro dos padrões divinos. Não da maneira que eles fizeram, porque eles vieram aqui e tomaram pessoas que não tem nada a ver. Além de Satanás ser um anjo caído, ele teve esse contato com Eva, profano completamente. Agora, os sentinelas, eles nem eram caídos ainda, eles estavam ainda com Deus. Só que eles vieram aqui e eles decidiram romper os seus laços divinos com Deus, e eles fizeram um tipo de juramento e imitaram, seguiram a Satanás em seu caminho, o que ele fez no Éden. Por isso que o livro de Enoque fala que há uma estrela que caiu e esses outros anjos observam ela e a seguem. Ou seja, e aí na sequência é mostrado o que eles fazem, que eles começam a se comportar como os cavalos, ou seja, ter relação e tal, ou seja, vêm aqui e se unem com humanos, com seres humanos ou algo do tipo. Então, não pode. Só que é interessante que isso é irrefutável, que toda a cultura hebraica ela sabia que os anjos são capazes, né? Então é importante que vocês entenderem e não negarem os textos, compreenderem qual é a harmonia disso para não negar uma coisa com outra. Nunca use a Bíblia para refutar a Bíblia. A Bíblia ela é uma harmonia em si. Então há informações que talvez vocês desconhecem da cultura hebraica. O próximo, região celestial, ele é chamado, né, de Yesod, ou fundamento, fundação. Tá? Refere-se à fundação e conexão entre o mundo espiritual e essa parte mais material. Tá? É o chamado de segundo céu. Tá? O terceiro céu tem a ver com a glória, tá? A palavra Hod, né? Nessa parte está ligado à humildade, à gratidão, né? Diante do divino. Então essa é a parte mais, digamos assim, conectada com esses tipos de atributos. É interessante que cada céu, é como que cada ser ele tem um tipo de atributo que vai elevando esse ser até ele poder ter a capacidade santa mesmo de chegar diante da face do Pai, que está cada vez mais nos céus elevados. São como se fossem, você vê que é o reino, o fundamento, e aí começa a glória, e cada atributo que você tem, aquilo vai te conectar mais ao eterno. E é isso que os cabalistas da parte de Deus, eles sempre ensinaram, tá? Isso é importante vocês compreenderem. Eles ensinavam que a gente tinha que desenvolver esses passos para a gente se elevar como uma pessoa aqui neste mundo, tá? E Cristo, vocês verão que há versículos de Provérbios, Deuteronômio, Êxodo, no Novo Testamento, todos eles falando todos esses termos, porque eles conheciam isso, só que essa Kabbalah não era escrita, ela foi escrita o quê? Na Bíblia em si, misturada já com conhecimento, porque a Bíblia já é uma Kabbalah, ela já é um conhecimento de Deus, inspirado de Deus para os profetas, onde eles compilaram algo, mas eles tinham um tipo de chave que eles passavam de maneira oral para cada um. Por que eles faziam isso? Até para que outros povos não usassem. Só que mesmo assim, como os anjos já conheciam isso, eles passaram para outras culturas coisas semelhantes. Por isso que vocês podem ver que há coisas que batem. Por isso que vocês vão ver, por exemplo, verão na cultura hindu, coisas que eles falam desses chakras. E tem algo que uma vez eu vi no hinduísmo, que chega a ser mais ou menos semelhante, eles têm números um pouco diferentes, mas eles falam sobre essas questões das dimensões. Tá? A maioria dessas culturas antigas, elas conheciam 9 ou 10 céus. Por quê? Porque é o conhecimento celestial, gente. Assim como segundo o livro de Enoque, detalha esses 10 céus. Continuando, temos aí, por exemplo, o quarto céu, que ele se chama de Netzach, ou que tem a questão da vitória. Tá? Então, eles sempre eram cuidados por entidades. Representa a parte da eternidade e persistência. Tá? Temos aí o quinto céu, chamado de beleza.
Quando a gente estiver relacionando com os deuses do Egito, vocês vão achar interessante, vão falar assim, uau, agora faz sentido porque que tem certos deuses que são de certos tipos de atributos, é citado tal tipo de poder a eles, por quê? Porque esses deuses caídos, eles continuaram ainda se autoproclamando aquela hierarquia, aquilo que eles possuíam, eles ainda continuam tipo, eu sou o deus da beleza, né? Por quê? Porque, ou a deusa da beleza, porque eu estava naquele céu, mas só que eu caí, só que aqui eu continuo querendo a adoração dos homens, só que para mim, né? E querendo efetuar, continua efetuando aquele poder ou tipo de hierarquia, só que para o mal, né? E nesse tipo de mundo pagão, de idolatria. Então, Tiferet reflete a harmonia e a compaixão. Gevurah, que é o próximo céu, ele simboliza o rigor, a justiça, tá? A Reset, que é a misericórdia, representa essa bondade e a misericórdia por si, né? O amor, a benevolência. As três dimensões mais elevadas, que isso é interessante, que é Binar, né? Ela simboliza o entendimento. Rohma, que fica à esquerda, simboliza a sabedoria. E aí tem a dimensão superior, onde dizem que está a face do Pai, tá? O Keter. Por isso que Jesus ele sempre falou para nós que ele nos promete a coroa, que é a parte mais elevada, o Keter. Porque ele falava em hebraico com eles e estava falando nesse tipo de conhecimento.